identificam facilmente a marca Luiz Argenta, é da questão das garrafas design. Eu sou formada em design de moda e eu trouxe para Luiz Argenta um pouco dessas inovações em questão de design, tá? E eu queria apresentar para vocês agora, de uma forma bem rápida, um vídeo institucional da vinícola que vai estar resumindo um pouco da questão do conceito da nossa vinícola. É um videozinho muito rápido, ele não tem 2 minutos, tá? E além da questão do conceito, mostra um pouquinho também da nossa estrutura. Então, para quem não teve a oportunidade ainda de conhecer pessoalmente a vinícola, de alguma forma terá uma ideia um pouco melhor de onde a gente está, como a gente está, nossa estrutura, e vão entender também que muitas das características das nossas garrafas design, elas carregam todo o conceito casado da questão da arquitetura, da vinícola, da questão de processo, da questão da modernidade, é tudo muito bem casado, pensado, tá? Então, as linhas da vinícola, desculpa, Vou tirar o design da garrafa... Deixa a eco. Cuidado, pessoal, deu microfonia, não sei se tem algum microfone aberto, para não incomodar um pouquinho. As linhas da garrafa, o design das garrafas sempre tem um link com a arquitetura da vinícola, um link com o terroir, que vocês também vão perceber nas colinas que a gente tem aqui, né? Enfim, acho que vai ser um resumão bem grande, e eu também fico à disposição para tirar qualquer dúvidas com relação a essa questão histórica, essa questão conceitual, de estrutura, de garrafa, de marketing, enfim, do que vocês quiserem, desejarem saber, tá bom? Vamos lá, vamos tentar olhar aqui o vídeo com todos. Alguns momentos da nossa vida só fazem sentido porque nos fazem sentir. Sentir determinação. Assim como os dois irmãos Delgueiro e Neco Argenta, que em 1999, inspirados pelo passado e com olhos para o futuro, começaram a tirar do papel o projeto de um sonho, harmonizando a determinação e a ousadia de transformar a uva em uma experiência única. Então sentimos orgulho por estarmos entre as vinícolas mais belas e mais modernas do Brasil. E não é por coincidência, mas por consequência. Nós também tínhamos mergulhos com outro sentimento, de paixão. Paixão que dá sentido a tudo e sem a qual não seríamos nada. O cuidado em cada detalhe, do cacho à taça. Das mãos de quem colhe, às mãos de quem brinda. Um caminho onde o horizonte é a perfeição. Nós acreditamos que para sentir você precisa experimentar, explorar de verdade os seus sentidos. No primeiro olhar você já percebe a diferença e se surpreende ao inspirar os aromas excepcionais. Você aprecia a coloração intensa e marcante ou se arrepia ao ouvir o som da celebração. Ao final, a certeza é de degustar o extraordinário. Não importa onde, não importa quando. O importante é que você simplesmente sinta. Luiz Argenta. Para cada sentido, uma experiência. Então, vamos lá. Deu para perceber, né, um pouquinho de como funciona o nosso terroir, nosso processo e tal. Depois o Edgar ele vai se deter mais nessa questão tecnológica, como é que a gente faz o nosso processo produtivo aqui. Mas o que é importante frisar, tá? A Luiz Argenta, ela está localizada em Flores da Cunha, numa região com indicação de procedência chamada Altos Montes, tá? E a gente tem uma área
territorial aqui de 140 hectares, dos quais são 55 de videiras, tá? Todas elas videiras de uvas viníferas, de 17 variedades diferentes, e a partir destas uvas que a gente colhe, a gente faz 100% da nossa produção. Então, não é simplesmente a vinícola, a gente tem toda essa questão de terroir. Esse terroir que a gente está aqui em Flores da Cunha é um terroir histórico, que produz uvas viníferas desde 1929, tem essa característica histórica muito importante, não só para nossa cidade, que é a maior produtora de vinhos e uvas do Brasil, Flores da Cunha, tem esse título, né? Por mais que a gente tenha somente 30 mil habitantes, somos uma cidade relativamente pequena, né? Temos o título de maior produtor de uvas e vinhos aqui no Brasil. E a gente tem essa questão histórica bem importante, tá? Que é justamente ser a primeira região produtora de vinhos viníferos do Brasil, tá? Os primeiros vinhedos de uvas viníferas no Brasil foram produzidos aqui, nessa mesma propriedade da vinícola Luiz Argenta. O Deunir e o Neco, no caso, o meu pai e o meu tio, eles compraram essa propriedade em 1999 como oportunidade de negócio, tá? E a partir de todo esse apelo histórico que tinha essa propriedade, bem como não só apelo histórico, mas inclusive a paixão pelo mundo do vinho, eles desenvolveram todo um projeto de readaptação e reconversão de vinhedos de toda a propriedade e a construção da vinícola Luiz Argenta. A vinícola Luiz Argenta, em estrutura, arquitetura e tal, ela foi pronta em 2009. Em 2010, ela já recebeu o título de a mais bela vinícola do Brasil. Então, ela tem essa questão já de ser moderna, de ser uma estrutura diferenciada em questão de arquitetura, e isso fez com que também a gente usasse tanto na questão de elaboração de vinhos, tá? Como também na questão de rotulagem, de embalagens e etc. Queria também, antes do Edgar começar a degustação, eu só queria compartilhar com vocês, por exemplo, esse Guia Adega. Olha, o Guia Adega 2021, Guia Adega de Vinhos do Brasil. Esse Guia Adega é elaborado, é feito pela revista Adega, tá? Anualmente. Então, esse é o último guia que eles lançaram, né? E eles pontuam vinhos das diversas vinícolas brasileiras, eles focam nas vinícolas brasileiras. E eles elegem os melhores vinhos, certo? Do ano. E como melhores tintos, vocês vão perceber aqui que nós temos com 92 pontos o Shiraz, que a gente vai degustar hoje, tá? Ele está entre os melhores tintos brasileiros. E a gente tem o nosso Merlouvas desidratadas, que o Edgar também pode comentar depois um pouquinho mais sobre esses dois vinhos. Como melhores brancos, claro, não vou me atentar às outras vinícolas, mas a gente tem o nosso Gewürztraminer como melhores do Brasil e como melhor rosé, o nosso vinho rosé agora em garrafa que recém lançamos, uma garrafa que foi lançada agora em 2020 e já foi eleito o melhor vinho rosé. A gente também está com o Guia Descorchados 2021 com várias pontuações, mas ele ainda não chegou até a gente. E depois a gente vai compartilhar com vocês também essas premiações que a gente tem dos nossos produtos, tá? Então, desses aí que a gente está pontuando do Guia Adega, hoje a gente vai degustar em especial o Shiraz, tá? Bom, eu vou passar a bola agora para o Edgar, que ele vai se deter mais na parte da degustação. E, como eu disse, eu vou estar por aqui e me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Obrigada, pessoal. Edgar, é contigo. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Prazer enorme estar aqui com vocês.
Alguns que eu já conheço, de algumas idas para Goiânia, outros que eu estou conhecendo hoje, mas com certeza logo logo não vai faltar oportunidade para a gente voltar aí. Claro, se o Felipe me convidar, né? Voltar aí para a gente poder se conhecer aí em Goiânia. Pessoal, antes de eu começar, alguma pergunta para a Daiane, por acaso? Alguma pergunta referente à parte histórica, família? Se vocês tiverem, fiquem bem à vontade, que aí ela já pode responder. Bom, nós temos pela frente agora um tempinho que nós vamos discutir de vinho, falar da Luiz Argenta, falar dos produtos da Luiz Argenta, né? Vou estar aqui super disponível para responder as perguntas que vocês tiverem dúvida, sem problema nenhum. A qualquer momento, como a Daniela falou, ou através do chat, ou através de vocês liberando o áudio, fazendo a pergunta, depois fechando de novo, só por uma questão de organização. Fiquem super à vontade, tá? A gente está aqui num bate-papo descontraído, não vai ter prova no final, na verdade vai ter degustação, isso sim, né? Então, sintam-se bem à vontade. O que nós vamos fazer? Eu vou começar falando dos produtos e nós vamos degustar, até para a organização de vocês, nós não vamos degustar tudo no final, nós vamos degustar conforme eu vou falando dos produtos. Então, logo mais, a gente vai estar degustando o Brut branco, o espumante que vocês têm aí, certo? Então, Edgar, o Oi? Leandro Oliveira acabou de mandar uma mensagem aqui perguntando se, acho que isso é mais para a Daiane, se a família de vocês já fabricavam vinhos antes ou só após a compra da propriedade? Bela pergunta para a Daiane responder. Então, não, tá? Até deixa eu comentar um negócio interessante. O Deunir, na verdade, ele sempre foi metido no setor do vinho, tá? Ele foi presidente da Agave, que é uma associação que representa os vitivinicultores. Ele já foi metido geralmente no setor, mas nunca foi produtor de vinhos propriamente dito, tá? Luiz Argenta é o nome do pai desses dois irmãos, tá? No caso, meu avô, que era Luiz Carlos Argenta, foi uma homenagem que eles fizeram ao pai deles, que era barbeiro. Era o barbeiro tradicional aqui da cidade. Enfim, ele cortava o cabelo e fazia barba de todo mundo aqui na cidade, ainda mais naquela época, né? E o Deunir e o Neco montaram uma empresa de comércio e representação lá em 1985. E foi indo que hoje eles são donos da maior rede de postos de combustível. Eles têm atualmente 140 postos de combustível aqui na região sul, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que é a rede SIM de postos de combustível. Esse é um negócio, vamos assim dizer, que foi se transformando ali de 1985 até hoje. E nesse meio do caminho, em 1999, um segundo negócio que surgiu, tá? Foi esse da vinícola. Então, foi um negócio que eu vou dizer para vocês, é um negócio do coração. É um negócio que ambos dedicam muito à questão é que vinho, vocês sabem, que vocês gostam de vinho, não tem, é meio que lazer, prazer associado com trabalho. Então, é um negócio interessante. E o Deunir ele veio completamente para a vinícola. Hoje ele atua 100% do seu tempo e seu trabalho aqui na vinícola. E o Neco fica mais cuidando do outro negócio, que é assim, rede de postos. Mas nenhum dos dois tem o histórico de produtores de vinho. Foi um negócio que foi acontecendo. E eles foram se apaixonando cada vez mais, em especial o Deunir. Não sei se eu respondi a pergunta, tá? Mas é só para não me delongar muito também. Então, pessoal, seguindo aqui, como eu comentei, fiquem à vontade para fazer perguntas. A Luiz Argenta é uma vinícola muito pequena, né? E para nós é um prazer enorme, uma honra grande estar super bem representado
aí no estado de vocês, um estado que tem um potencial para consumir os produtos da Luiz Argenta muito grande, porque nós temos uma gama de produtos que atendem um clima quente, um clima onde pode se tomar um produto gelado, né? Temos uma gama bastante grande, a maioria vocês conhecem, mas eu vou de qualquer forma apresentá-la para vocês aqui, e eu acho que dá para fazer um trabalho bem bacana em cima disso. Independentemente do gosto de cada cliente, nós temos várias opções aqui, desde um espumante mais leve, mais fresco para se tomar na beira da piscina, né? Um espumante mais elaborado, como um método clássico, o método Champenois, para a gente tomar tranquilamente em uma refeição inteira. Brancos mais leves, mais frescos, brancos mais estruturados, tintos jovens que se consomem numa temperatura mais amena, né? Então eu acho que fazendo um bom trabalho de base, como vocês já estão fazendo, a gente consegue educar, porque o que nós precisamos é educar o consumidor. O consumidor hoje muitas vezes chega na loja, chega no comércio, no restaurante e ele quer tomar um vinho tinto, porque ele ouviu falar do vinho tinto. Mas vocês, com experiência e conhecendo os vinhos, podem tranquilamente garantir que ele vai ter o mesmo prazer tomando, ou mais, vai ter um prazer ainda melhor tomando um determinado vinho, onde que a tal temperatura ali de consumo, mais o alimento que essa pessoa vai estar tomando junto, possa casar ainda melhor e ele possa sair ainda mais satisfeito, entende? Então, esse é um trabalho bem delicado que nós precisamos fazer juntos, né? Juntos, fazendo um pouquinho cada um, e dessa forma nós vamos chegar num final feliz, onde todo esse consumidor aos poucos vai se educando. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui, deixa só eu colocar ela em tela maior aqui. Só um minuto. Eu vou precisar salvar ela para fazer isso, eu acho. Só um minutinho. E aí nós vamos pegar agora aqui sim. Aqui. Espera aí que já vou chegar lá. Agora sim. Pronto. Todos estão vendo aí, Dani? Me dá um ok, que agora eu vou minimizar para poder seguir aqui. Tudo ok. Pessoal, tá todo mundo conseguindo ver a tela aí? Qualquer coisa vocês mandam no chat que a gente organiza, mas aqui tá aparecendo tudo ok. Obrigada, Edgar. Muito bem. Então, pessoal, aqui nós temos algumas imagens da introdução que a Daiane acabou de fazer, que eu vou passar um pouco mais rapidamente. Assim a gente vai direto ao ponto, direto falar dos produtos. Essa aqui é a cave da Luiz Argenta. É uma partezinha só da cave da Luiz Argenta, uma foto da entrada. É uma cave subterrânea, toda ela controlada com temperatura em média 14 graus. Edgar, Edgar não está aparecendo, tá? agora não está aparecendo. Quando você passou a página, não apareceu para a gente aqui. Agora? Não, tá na tela do Shorme. Coloca na tela do PDF. Eu acho que não foi para a tela do PDF ainda. Aqui está dizendo assim, ó, seu compartilhamento está pausado. Tu deve ter me bloqueado aí. Não, Ele deve ter só colocou para compartilhar uma tela. Tá normal aqui, tá desbloqueado aqui para você. Aqui diz que seu compartilhamento está pausado. Agora. Agora foi. Mexe para a gente ver. Agora. Foi, né? Não, peraí, não foi. Fecha e abre, para de compartilhar e abre de novo, então, para ver se a gente volta. Vamos lá. Tava normal. Agora.
Agora sim. Aê. Vamos lá, estão vendo a cave, né? Perfeito. Então, como eu estava falando, pessoal, a cave da Luiz Argenta é toda climatizada em 14 graus. Entre 14 e 15 graus. É muito importante essa temperatura para a conservação dos vinhos. E aqui nós estamos falando de vinhos dentro das barricas, vinhos engarrafados que estão esperando para ser lançados. Tem uma série de vinhos que passam aqui dentro, quase todos eles, para esperar ficar pronto, né? Esperar o tempo de maturação, seja na barrica ou na garrafa. Isso é muito importante. É muito importante a temperatura porque o vinho evolui lentamente. Mas não adianta só nós aqui fazermos todo esse controle de temperatura se depois, lá no consumidor, lá na ponta, o vinho fica armazenado 2, 3, 4 meses numa temperatura 30, 35 graus, né? É muito importante que nós tenhamos, junto com vocês, toda a cadeia onde o vinho se mantenha numa temperatura pelo menos 18 ou 20 graus lá na ponta. Assim ele continua evoluindo muito lentamente. E esse trabalho que nós fizemos aqui, hoje nós temos aproximadamente 200 barricas de carvalho e todo ano a gente vai trocando uma quantidade grande delas para fazer com que a gente possa vinificar todos os vinhos das safras passadas e as que vão surgindo, e cada vinho passe no seu tipo de barrica, seja barrica nova ou usada, dependendo da tipologia. Por isso que essa cave é fundamental para nós atingirmos a qualidade. Bom, aqui a Daiane comentou, o Deonir e o Neco, que são os dois proprietários da vinícola. O Deonir é o pai da Daiane, né? Essa parte eu vou passar um pouco mais rápido. Aqui nós temos a vista da vinícola, da parte da frente. E um detalhe importante que, para quando vocês vierem nos visitar, aqui na parte superior da vinícola, todo esse andar superior é o restaurante. E o restaurante chama Clô, que está para Clorinda, a esposa do Luiz Argenta, no caso a mãe, a falecida mãe do Neco e do Deonir, né? Então o restaurante é muito fino, elegante, vale muito a pena para quando vocês vierem para cá conhecer o restaurante e indicar os clientes que vêm para cá, né? A toda a parte da indústria, a parte da elaboração de vinhos, com muita tecnologia, a gente faz toda a vinificação por gravidade. E o que implica essa vinificação por gravidade? Por que não é uma vinificação tradicional? E por que nos permite fazer essa vinificação? Porque nós somos pequenos. Nós praticamente vinificamos somente a nossa uva. Então, nós decidimos o momento da colheita, se a gente quer ou não quer colher, se quer esperar mais ou menos. Então, nós temos uma gestão dentro da vinícola muito mais equilibrada e nos permite fazer os processos mais lentos. Um deles é o processo de vinificação por gravidade, onde tudo que envolve semente, casca e polpa, no caso a uva, sabe quando a gente chupa um grãozinho de uva? Aquele grãozinho esmagado ou não, possa ser transportado pela gravidade e não por bombeamento. O que implica isso? Bom, muitas coisas. Pequenos detalhes, mas de grande importância. Primeiro que se nós utilizarmos um bombeamento nessas partes sólidas, vai acabar esmagando um pouquinho a semente. E a semente, se vocês comerem, chuparem um grão de uva e mascarem a semente, vão perceber que no interior é amargo. E esse amargor vai passar para o vinho quando começar a fermentação e o álcool começar a extrair. E a casca também. Lembre-se que 99% dos vinhos tintos são tintos porque a casca passa essa cor. A casca é quem pinta o vinho, é quem dá cor para o vinho. Então, se eu esmagar demais a casca no momento da vinificação, aquela antocianina vira borras, vira resíduo, e nós vamos ter um vinho com menos cor e menos estruturado. Então, são todos pequenos detalhes que começam lá no vinhedo, com a qualidade da uva, a qualidade da matéria-prima, o estilo da vinificação adotada, né? A maturação dos vinhos depois na cave, como vocês viram, o engarrafamento, é toda uma sequência de pequenos detalhes que, somados, fazem uma grande diferença.
Se tem alguma pergunta, pessoal, fiquem à vontade. Hoje, nos nossos vinhedos aqui, a gente está produzindo 17 variedades de uvas. São 55 hectares de vinhedo, 55 hectares de vinhedo, distribuído com 17 variedades, tudo pelo sistema de espaldeira, né, onde ventila mais, onde produz inclusive menos, 1 quilo e pouco por planta. Então nós estamos falando de uma garrafa e pouquinho por planta. Dentro desses 55 hectares, nós temos em torno de 200 mil videiras, pés de uva, e 200 mil videiras dá em torno de 200 mil garrafas aproximadamente. É muito pouco, pessoal. É um número que vocês imaginando 200 mil parece grande, mas são 200 mil plantas também. Essas 200 mil plantas numa vinificação normal poderiam produzir tranquilamente 800 mil, 1 milhão de garrafas. Então a gente produz muito pouco. Diga, Dani. O Leandro Oliveira, que está aqui com a gente, perguntou se para a produção e fabricação do vinho é utilizada a casta ou apenas as uvas. Então, Leandro, depende muito do vinho que a gente vai elaborar. O vinho tinto, a gente usa sempre as cascas, porque a gente não consegue fazer um vinho tinto sem que ele seja tinto, sem permanência parcial ou total das cascas, né? Não consegue em virtude da exatamente a coloração da casca. Agora, num vinho branco, onde a casca... Perdão, Edgar. Eu falei casta. Eu falo tanto fruto como um caulezinho até do fruto, entendeu? A casta. Não estou te ouvindo, Leandro. Está cortando um pouquinho. Fala um pouco mais alto, por favor. Então, eu digo se na produção é utilizado a casta tanto com o fruto e o caulezinho ou só o fruto? Então, na produção é utilizado a baga, o grãozinho. O grãozinho. O engaço, que é a parte verde, a máquina descarta. Não, certo? A máquina descarta. E depois se abrem outros ramos, outras ramificações. Com o grãozinho, o mesmo grãozinho que a gente chupa uva, eu posso, através da tecnologia, extrair só o líquido que está lá dentro da baga, do grãozinho. E aqui, um exemplo clássico disso para vocês entenderem, é quando a gente faz um espumante de Pinot Noir, e esse espumante é branco. Sendo que a uva é tinta, né? Então, a gente extrai só o líquido que está dentro da polpa, com uma prensa pneumática específica, com a tecnologia, a gente tira um vinho branco de uma uva tinta. Se nós formos fazer um vinho tinto, um Pinot Noir tinto, essa casca com esse suco e a semente e a polpa entra toda dentro do tanque junta para no processo de maceração extrair a cor da casca. Mas o engaço, a parte verde, ela é eliminável, a não ser que a gente faça algumas vinificações específicas, como um vinho laranja, um vinho da forma como se vinificava ancestralmente, que entrava o engaço junto, mas são coisas muito específicas e que aportam um vinho que foge totalmente do normal, né? É um vinho descaracterizado. Ou nós vamos também falar daqui a pouco da maceração carbônica, que até um certo ponto pode usar o cacho inteiro, mas isso eu vou deixar para falar no momento do Shiraz. Não, perfeito. Então, seguindo aqui, pessoal, todo o terroir é muito importante. Estão vendo aqui as colinas? Claro que aqui na foto parece que são menos íngremes, mas a diferença daqui de cima do morro para o lago aqui embaixo são 50 metros. É um prédio praticamente. É uma diferença muito grande. Então, a diferença de temperatura no inverno, quando a videira está dormindo, ou até mesmo no verão, às vezes, quando tem noites frescas, da parte alta para a parte baixa, pode mudar de 2 a 5 graus, dependendo do dia. É uma diferença bastante grande, porque nós estamos falando de 15 para 20, tá frio para o fresquinho, né?
Então, isso influencia muito no que nós chamamos de microterroir, de cada pedacinho, de cada exposição, norte, leste, oeste, mais alto, mais baixo, né? E também a questão do terreno, mais úmido, mais seco, mais pedregoso, mais argiloso, tudo isso vai influenciar na qualidade do produto final. Por isso que dessas 17 variedades de uvas, elas estão estrategicamente espalhadas na propriedade para absorver o máximo de cada microterroir, de cada pedacinho de terra que está ali embaixo. Bom, é claro que a vinícola tem todo um apelo enoturístico, né, em virtude da paisagem, do restaurante, de estarmos na Serra Gaúcha, onde o turismo é muito forte, né, que tem umas imagens do restaurante, como eu comentei para vocês, muito bonito, com a vista de todo o vinhedo, mas eu não vou me deter aqui. Esse aqui é um casarão histórico de 1929, de quando surgiu essa propriedade, como a Daiane comentou. Mas o que eu quero comentar para vocês aqui é que no sótão desse casarão, nessa parte superior aqui, é onde a gente desidrata as uvas, faz a pacificação, faz a secagem da uva Merlot para fazer o Merlot uvas desidratadas. É aqui onde a gente coloca os 1.500, 1.600 quilos de uva, caixinho por caixinho, inteiro, nesse caso, em estrados, em esteiras, né? Tipo aquelas de plástico, onde, com o tempo, com as janelas abertas, a gente abre todas essas janelas. Com essas janelas abertas, só o clima natural, a ventilação vai secando. Essa uva fica desidratada e produz um vinho com 16,2% de álcool e muita estrutura. É a mesma técnica da elaboração dos Amarones na Itália. Só que aqui nós fizemos com a uva Merlot e denominamos ele de Merlot uvas desidratadas. É o vinho mais potente da Luiz Argenta, mais estruturado, mais concentrado. Que depois a gente vai comentar dele também. Mas só visto que eu vi a foto do casarão, antes, deixa eu comentar que é no sótão desse casarão onde a gente faz a desidratação das uvas. Ok, pessoal? Muito bem. Entrando na linha dos vinhos, até peço que vocês preparem logo o Brut branco, que vocês têm a garrafa mini, que logo nós vamos degustá-la. Entrando na linha jovem, nós temos uma série de produtos que eu vejo assim, olha, conhecendo Goiânia e Goiás, toda a redondeza de vocês aí, eu vejo que tem a cara de vocês, tem a cara de um lugar quente, tem a cara de um lugar onde se toma bebida gelada por causa do calor. Vejo que encaixa perfeitamente essa linha design com o clima que vocês têm aí. Basta educar a população, educar o consumidor para se beber essa tipologia de vinho fresco, aromático, né? Que vai super em conta. A Luiz Argenta tem 3 linhas de produtos. A linha jovem, que se chama LA Jovem. Depois tem a clássica e a cave. 3 linhas de produtos que estão diferenciadas entre elas pela estrutura dos produtos. Não é que a jovem é menos importante do que a cave. Até porque nem o preço não diferencia muito disso. Alguns produtos sim, outros não. É única e exclusivamente o design das garrafas, mas mais do que isso, o estilo do produto. O estilo jovem, já diz a palavra jovem, vocês vão encontrar sempre produtos frescos, leves, fáceis de ser consumido, quase todos eles com temperatura fria para se tomar gelados, né? Produtos que têm uma boa acidez, mas são equilibrados e que têm um aroma inconfundível de cada categoria, onde nós se sentimos muito atraídos por esses aromas de cada casta, de cada variedade, e são produtos muito fáceis de ser consumidos. Bom, dentre esses produtos, nós temos 3 espumantes. Um deles é o Brut Jovem, que agora a gente vai degustar, o Brut Rosé e o Moscatel. Ok, pessoal? O Brut Rosé é feito com um corte de 3 variedades, Shiraz, Merlot e Pinot Noir.
Como eu dizia, são todas variedades tintas, mas o espumante não é tinto, pelo contrário, é quase branco transparente. Porque com a tecnologia a gente só extrai dessas uvas tintas o líquido que está dentro da baga do grãozinho. Só o mosto flor, como a gente chama, só aquele que esgota transparente. Então é um mosto muito mais leve, fresco, aromático. E depois, uma vez vinificado, misturado, feito esse corte, a gente faz a segunda fermentação pelo método Charmat, e rende esse espumante leve e elegante. O Brut branco, esse eu queria falar com a taça na mão, se vocês não se importarem, claro, de abrir a garrafa, né? Todos têm a mini aí, correto? Agora eu estou abrindo a tela para vê-los aqui. Eu vou pegar a minha num segundo, porque eu deixei gelando. Vou pegar a minha na geladeira, enquanto vocês podem ir servindo a taça de vocês. E eu, num segundo, estou de volta para degustarmos juntos, ok? E esse silêncio agora, né? O processo de desidratação da uva só altera no teor alcoólico? Não. A desidratação da uva concentra tudo o que tem na uva. Por isso que é importante uma uva muito boa, uma uva com uma qualidade excelente. Vai concentrar açúcar, que esse vai gerar mais álcool, por sua vez. Vai concentrar coloração, então o vinho vai ser um pouco mais tinto. Vai concentrar acidez, que vai fazer com que esse ácido dê estrutura para esse vinho mais potente. Vai concentrar tudo, polifenóis, taninos, né? Pensem que é como se nós extraíssemos a água de um grãozinho, ele murcha. Tudo que tem lá dentro duplica ou triplica, depende de quanta água a gente tira, por causa que nós estamos só tirando água, a evaporação, né? Vai estar perdendo somente água, por isso que concentra tudo, vira um vinho potente, como é o estilo dos Amarones italianos. Só para mostrar um pouquinho rapidamente do serviço, quando vocês forem abrir uma garrafa de espumante, importante grande ou pequena que seja, segurar a rolha parada e girar a garrafa. Nunca girar a rolha, porque é mais difícil. Então, segurando a rolha parada e girando a garrafa, a gente consegue mais facilidade para abrir o espumante sem ter muita dificuldade. É claro que, às vezes, a gente pode ter problema, porque a rolha, cada rolha é uma rolha. Então, nós podemos ter, às vezes algum problema de uma rolha travar e ser mais dura. Mas se vocês usarem essa técnica, segura a rolha e gira a garrafa, vai ficar... Uma pergunta, pessoal, até aqui? Edgar, no processo de desidratação, qual é a temperatura ideal? Tem alguma época do ano específica para fazer essa? Leandro, tá cortando o teu áudio aí, não tô te ouvindo bem. Então, eu queria saber o seguinte, na questão da desidratação, é necessário um ideal para isso. Qual é esse sol? Não tô te ouvindo, Leandro. Eu vou escrever. Escreve porque tua internet não tá legal ainda, a gente não tá ouvindo. Enquanto tu escreve, eu vou degustando o produto, depois eu te respondo, tá? Pessoal, esse espumante, que é o Brut Jovem, é uma composição basicamente de duas variedades. Chardonnay, que dá elegância, dá corpo, e Riesling itálico, que vem com acidez, com o frescor. É um espumante, hoje é o espumante, o carro-chefe da Luiz Argenta, né? Vocês vão encontrar aqui uma coloração amarelo pálido,
Claro que cada taça é uma taça, isso a gente não pode discutir, né? Mas a minha tem umas borbulhas muito bonitas, contínuas. Estão vendo? Bem elegante. Vocês vão procurar aqui uns aromas muito intensos, um leque bastante aberto de aromas, desde pera, maçã verde, flores brancas como flor de laranjeira. Lembre-se de não agitar a taça, porque senão a gente vai perder o gás carbônico. Sinto um toquezinho de abacaxi maduro, que provavelmente vem do Chardonnay. Mas muita pera e flores brancas, flor de laranjeira, ou às vezes até um pouco de flor de acácia. Conseguem perceber isso, pessoal? Tá bem nítido, bem intenso. Na boca... Como eu gosto dessas aulas, apresentações assim, porque aí na metade da tarde tem a oportunidade de tomar um espumante, né? Na boca vocês vão perceber um volume médio, tem aquele ataque de gás carbônico que preenche a boca, a gente engole, começa uma salivação bastante intensa, essa salivação limpa a nossa boca, a gente engole a saliva, permanece aquele retrogosto frutado, mais fruta e menos flor no retrogosto, e logo a gente vai engolindo a saliva e o vinho, o espumante vai desaparecendo. Essa é a proposta desse espumante. É um método Charmat, não é um método clássico. Então não é um espumante que tem que ficar persistente, pesado na boca. É um espumante para happy hour, é um espumante para tomar de aperitivo, como a gente está tomando agora, sem comer nada. Então ele não pode ficar marcando demais na boca. E essa acidez, por sua vez, que dá essa lubrificada, essa salivada na boca, faz com que ele possa harmonizar com umas entradas, com pratos mais leves. Conseguiram detectar isso? Tomem mais um gole e vocês vão perceber. Muita pera eu sinto no nariz. Redondo. É categoria Brut. O que quer dizer Brut? É uma bela salivação. Brut quer dizer que dentro de um espumante, este ou qualquer outro do planeta, tem entre 8 e 15 gramas por litro de açúcar. Claro que cada país muda um pouquinho, varia um pouquinho essa gramação, mas é entre 8 e 15 gramas por litro de açúcar. O que quer dizer isso? Que dentro da garrafa, não essa pequena que nós temos, mas a grande, que é o mesmo produto, tem 1 ou 2 sachezinhos de açúcar, aquele que a gente usa para o café. Entre 8 e 15 gramas por litro de açúcar. Se tem 8 é 1, se tem 15 são 2 sachezinhos, exatamente naquela quantidade, para vocês terem uma ideia. Por isso que ele se classifica Brut. Se ao invés disso a gente põe menos de um sachezinho, e tem de 3 a 8, vai estar escrito na garrafa Extra Brut. E se a gente não coloca nada de açúcar, vai estar escrito Nature ou Nature, né? Que a gente encontra muito comum nos métodos clássicos, que nós temos no da Luiz Argento. Quer dizer que aceita. Alguma pergunta, pessoal? O Leandro escreveu a pergunta aí. Dani? Edgar, então, o Leandro escreveu a pergunta e a gente tem algumas outras perguntas também. Eu vou estar perguntando aqui para você. Pergunta do Leandro é se no processo de desidratação, qual o clima ideal para o processo? Então, Leandro, o clima ótimo é o clima final de colheita. É o clima iniciando o outono. Por isso que nos permite fazer só em safras excepcionais, e no caso excepcional, quando não chove muito no mês de março e abril, que é no outono. Geralmente o outono aqui no Rio Grande do Sul é um pouco mais seco e frio já, né? Ventilado e frio, para depois começar o inverno chuvoso e tudo aquilo. Então a temperatura ideal é estar entre 15 e 25 graus nessa faixa. Temperatura não tem também muita influência, porque está vendo que eu estou te dando 10 graus de diferença aqui, mas a umidade sim, a umidade precisa estar
entre 60% e 80%. Não pode ter umidade 90%, 100%, chuva todo o tempo, porque aí a uva apodrece, a mofa, estraga. Então precisa estar seco o ar, o ambiente, para que a uva ceda água para o ambiente, né? Ao contrário, é uma osmose. A água sai da uva e vai para o ambiente porque o ambiente está seco. Então, nos anos que isso nos permite, como foi 2009, 2011, 2017, 2020, permitiu a Luiz Argenta produzir esse vinho. Próxima, Dani. Edgar, a Isabel está perguntando. A Isabel pediu para você comentar agora ou no final, falar um pouco sobre como foi a safra de 2021 para a qualidade dos vinhos. Ela está perguntando se foi a safra histórica de 2020. Então, eu já tinha programado isso porque eu tinha certeza que o Felipe ia me perguntar lá no final. Eu vou deixar para o final, que daí a gente faz um resumo, pode ser? Ótimo, perfeito. Obrigada. Sigo? Pode seguir, tá ótima a apresentação. Tá, parabéns. Muito bem, pessoal. Então, esse é o Brut Branco da Luiz Argenta, como eu falei, mais jovem, fresco, leve, fácil de beber, né? E perfeitíssimo para o clima de vocês aí, porque falo de vocês porque vocês estão numa região quente, né? E eu, quando me vejo numa região quente, eu me vejo tomando um produto gelado e não tomando um vinho no ar livre, uma temperatura muito alta, né? Agora, se a gente está dentro de um restaurante com ar-condicionado, fresquinho, agradável, tudo bem, apetece tomar um vinho tinto. Mas quando vocês estão na rua, num bar, na calçada, como é comum ali, que tem aqueles bares abertos assim, né? Ou na piscina, que vocês vão tomar um vinho fora do ar-condicionado, não vejo outra do que tomar um espumante, um vinho branco, um rosé gelado, né? Eu acho que cai muito bem. Continuando aqui, então, o Moscatel, como eu comentei para vocês, que é um produto muito bem aceito no Brasil, um produto onde tem acidez e tem doçura, muito equilibrado. O da Luiz Argenta é um Moscatel diferenciado porque tem menos açúcar. Vocês podem pegar e botar lado a lado com qualquer outro Moscatel do Brasil, que vocês vão perceber isso. Não estou dizendo que é o melhor Moscatel do planeta, estou dizendo que é um Moscatel de muita qualidade porque ele tem menos açúcar. Então, aquelas pessoas que acham que o Moscatel é enjoativo, esse da Luiz Argenta não é por nada, porque ele tem um limite mínimo para ser Moscatel na quantidade de açúcar e um belo frescor, um belo acidez, e é feito 100% com a uva Moscato Giallo. E aqui sim, o vinho que hoje é a sensação do momento, até porque não tem, por isso que é o mais pedido, é o vinho rosé. Esse vinho rosé já está no nosso portfólio faz tempo. Ano passado a gente decidiu mudar a roupagem dele, mudar para essa garrafa diferente, com tampa de vidro, né? E o ano passado esse vinho ficou espetacular. Então nós lançamos esse em agosto e foi um sucesso de vendas. A gente achava que esse vinho ia durar até agora e, na verdade, quando deu outubro, novembro, acho, acabou todo ele, né? Esse é um vinho que a gente faz sempre um corte entre Pinot Noir e Shiraz. Por que essas duas variedades? Porque o Pinot Noir poderia ser só Pinot Noir, tranquilamente, mas a pigmentação, a cor da uva, se nós formos olhar no laboratório, a cor da uva do Pinot Noir em relação ao Shiraz é diferente. Não a intensidade, a tonalidade. O Shiraz tende a puxar mais para o laranja com o tempo. Desculpa, o Pinot Noir tende a puxar mais para o laranja com o tempo. E o Shiraz não, o Shiraz é vivo. Por isso dessa cor linda, elegante, cor de rosa, né? Não cor de casca de laranja, casca de cebola, salmão, é rosa. Essa tonalidade rosa quem dá é o Shiraz. Então aqui tem um casamento dessa coloração com os aromas das duas mesclas que rende muita fruta vermelha. Se lembra até um tutti-frutti, né? Framboesa, cereja, morango. E é um aroma muito cativante, um vinho fresco, um vinho leve. E prepare-se que para início de maio estará de volta na versão ou na safra 2021. Assim como o Riesling Itálico, que também está em falta no momento, volta em início de maio na safra 2021, que depois eu vou comentar da safra.
O Riesling itálico é um resgate, pessoal. O Riesling itálico é uma variedade que sempre se identificou no Rio Grande do Sul, vamos dizer no Brasil, né, também, mas aqui era onde era a plantação maior. Porque o Riesling itálico, assim como o Cabernet Franc, as primeiras variedades vitis viníferas de Riesling itálico e Cabernet Franc foram plantadas aqui. Foram plantadas onde hoje é a Luiz Argenta, pela antiga vinícola rio-grandense Granja União. E foi com os vinhedos antigos que aqui estavam plantados na época, que foi comprada a propriedade em 99, que nós conseguimos, que nós pegamos o material, os enxertos, os galhos do Riesling itálico e do Cabernet Franc e enxertamos num vinhedo novo. Então, o vinhedo de Riesling itálico da Luiz Argenta e de Cabernet Franc é do mesmo clone que era usado pela Granja União na época, que na época se chamava só Cabernet, não tinha Cabernet Sauvignon, era Cabernet, mas era o Cabernet Franc. Então, tem aquela qualidade, aquele estilo de vinho que era daquela época, que se adaptou muito bem aqui. Hoje nós somos os únicos que conseguimos guardar esse material, limpá-lo com o auxílio da Embrapa e enxertar novamente. É um vinho que tem flores brancas, um vinho que tem muita fruta de polpa amarela, muito elegante e tem tido uma aceitação bastante grande, né? Com uma bela acidez. O Riesling itálico tem uma acidez assim fenomenal. E chegamos no Shiraz. Shiraz da linha jovem é o único vinho tinto da linha jovem que faz um tremendo sucesso. É um dos tintos mais vendidos, sem dúvida, hoje. O Shiraz, nós estamos falando de um produto com mesmo não estando escrito no rótulo, né, que isso não sei se é bom ou é ruim, como informação, é um processo de elaboração totalmente diferente do tradicional. Aqui se usa um processo de elaboração chamado maceração carbônica. E eu até convido vocês têm o vinho aí, né? Convido vocês para colocarem ele na taça enquanto a gente vai junto discutindo. Sem contar essa garrafinha, coisa mais linda, como as outras design, que aí viram um objeto de design depois do uso do vinho. Vocês vão ver que esse vinho aqui não tem uma coloração muito intensa. Vocês vão perceber que se vocês colocarem ele assim deitado e colocarem o dedo embaixo com o fundo branco, vocês vão perceber que é transparente, vão enxergar o dedo, né? É um vinho que tem uma característica aromática muito diferente dos tintos tradicionais. A gente sente aqui sente rosas, flores, sente ameixa não, sente framboesa, sente morango, né? Cereja, muita fruta. Isso se dá porque esse vinho tem uma vinificação muito diferente do tradicional. O que acontece aqui? Acontece que nós fizemos um processo chamado maceração carbônica. Maceração carbônica é a mesma técnica que se usa para fazer o Beaujolais Nouveau. Já ouviram falar do Beaujolais Nouveau, que é o vinho feito com a uva Gamay na França, e é um vinho muito famoso porque é o vinho novo, né? É o vinho novo da França que sai todo mês de novembro, terceira quinta-feira do mês de novembro de cada ano, né? Logo depois da colheita da safra, nasce esse vinho que se chama Beaujolais Nouveau e é essa técnica. O que consiste essa técnica? Consiste em colher a uva e colocar, como o Leandro me perguntou antes, colocar a uva inteira dentro do tanque, sem esmagar, sem tirar grão do cacho, colocar a uva inteira dentro do tanque, ou em um recipiente grande, enfim, onde suporta tudo isso. Nessa uva, nesse tanque, onde o cacho, como quando vocês vão no supermercado e compram um cacho de uva, pensem que centenas, milhares desses cachos, da uva Shiraz, no nosso caso, estão dentro de um recipiente grande de um tanque.
Nesse tanque, uma vez que encheu a uva durante o dia, a gente fecha ele e injeta gás carbônico. Por isso da maceração carbônica. O gás carbônico que a gente compra. Injeta o gás carbônico e satura todo aquele tanque com gás carbônico, de modo que todo o oxigênio foi embora de lá. Então, sem oxigênio, a levedura não começa a fermentar. Sem suco, a levedura também não fermenta, porque o cacho está inteiro. Então, fica saturado de gás carbônico e a gente leva a temperatura para 30 ou 35 graus daquela uva. O que acontece com isso nesse ambiente saturado de gás carbônico? Dentro do grãozinho, internamente na baga, uma intracelular, acontece um monte de reações químicas por causa da temperatura alta. Essas reações químicas modificam a composição interna da baga. Tanto que depois de uma semana, essa baga está meio murcha e o volume que tinha no tanque até pesou assim, de tanto que aquele grãozinho murchou. Mas ainda não tem álcool, ou se tem é muito pouco. Foi só uma maceração carbônica. Toda essa uva inteira aí, depois de uma semana, a gente coloca ela, coloca dentro da prensa pneumática e separa o suco de toda a parte sólida. Esse suco que está iniciando a fermentação, ele tem muito pouca cor porque não ficou em contato direto com o líquido casca. Foi só na prensagem. E tem muita pouca cor e ele mudou internamente os compostos que vão gerar o aroma durante a fermentação. E esse suco que sai dessa uva, desse procedimento, é fermentado a 16 graus, numa temperatura praticamente de fermentação de vinho branco. Ao contrário de um vinho tinto que se fermenta a 27 e 28 graus. Então, esse processo todo gera, resumindo, gera um vinho tinto, independentemente da variedade, se é Shiraz, Merlot, Cabernet, Gamay ou tudo mais, gera um vinho tinto menos potente, menos estruturado, mas muito mais frutado, fresco, leve, fácil de se consumir. Por isso que a gente indica consumir esse vinho em torno de 14 graus aproximadamente. Não é um vinho para se tomar temperatura ambiente, é um vinho para se tomar de 12 a 14 graus. Fresco, levemente refrigerado. Vocês vão perceber na coloração, se agitarem a taça, os reflexos violáceos. Isso que nós estamos falando 2020, que está acabando agora, e logo em maio ou junho no máximo vai estar entrando o 2021. Né? Esse vinho roda sempre dentro de um ano. Então está acabando o 20 para entrar o 21. Vão perceber também que tem uma explosão aromática bem grande. Não de um vinho maduro, não de carvalho, não de geleia de fruta vermelha, como é um vinho tradicional, mas sim de fruta fresca. Framboesa, morangos, rosa, né? Muita flor, muita rosa a gente percebe aqui. E na boca, ele é redondo. Vamos perceber que tem uma acidez que nos faz salivar, que é comum. Quanto mais acidez, mais nós salivamos. Ele tem um ataque redondo, entra na boca, começa a salivação, delicado. Essa saliva vem, vai limpando a boca, volta ao retrogosto de muita fruta vermelha, fresca, e também rosas secas, eu sinto no retrogosto. Claro que ele dura mais, sentimos mais o gosto na boca, é mais persistente em relação ao espumante, evidentemente, é um vinho tinto, né? Mas logo ele vai embora. Logo ele vai embora, fica um gosto agradável e fresco na boca. Estão percebendo? Então essa é a proposta desse vinho, pessoal. A proposta para um vinho tinto para toda hora. Um vinho tinto leve. Um vinho tinto que agrada principalmente aquelas pessoas que estão entrando no mundo dos vinhos, que estão começando a beber vinho agora. Aquele casal que vai no restaurante, vai na loja, que diz, estou começando a tomar vinho tinto, eu quero ver né? Claro, eles vão pedir sempre vinho tinto porque as informações ao redor de nós sempre estão no vinho tinto, o que eu pessoalmente acho errado. Mas é o vinho que vai agradar todo mundo. Claro que tem que estar muito claro que não é o vinho que vai agradar aquela pessoa que está acostumada a tomar um Shiraz
chileno, que está acostumado a tomar um Shiraz da Califórnia, da Nova Zelândia, não é aquela pessoa que está acostumada a tomar um Malbec estruturado, ou um Merlot, um Cabernet potente, um Taná, não vai ficar feliz tomando esse vinho. Por isso que essa informação é muito importante vocês entenderem, que é um vinho tinto jovem, já diz no rótulo. É um vinho tinto leve porque passa pela maceração carbônica. Essa informação é importante, porque se vocês venderem para uma pessoa que busca um Shiraz estruturado, potente, a gente vai dar com a cara na parede, porque não vai satisfazer aquele consumidor. Ok, pessoal? Acho que isso era importante vocês entenderem o recado desse vinho, do Shiraz, né? Que é um vinho jovem, um vinho leve, porque passa pelo processo de maceração carbônica, onde deixa de lado todo o tanino, toda a estrutura, mas agrega em frescor e fruta, muito frutado. Alguma pergunta até aqui? Seguimos, então. Bom, seguindo na linha jovem, vinhos muito frescos, os gêmeos aqui, né, de duas variedades aromáticas, Gewürztraminer e Sauvignon Blanc. O Sauvignon Blanc é uma variedade aromática que tende a ervas, às vezes arruda, muito maracujá, broto de tomate, dependendo do ponto de maturação, muito fresco, né? O Gewürztraminer, que é uma variedade já da norte da Itália, ou Alsácia-Lorena na França, Áustria, né, tem quem briga pela paternidade dessa variedade, mas enfim, é um vinho muito floral, é um vinho onde tem muitos terpenos, que são os aromas presentes nas rosas e flores brancas. É um vinho muito delicado e que também é aromático, mas com um perfil muito diferente do Sauvignon Blanc. Mas ambos são da linha jovem e vão agradar públicos onde buscam Gewürztraminer muito floral, Sauvignon Blanc muita fruta tropical como maracujá e às vezes um toque mais verde vegetal. Essas a gente chama de garrafas gêmeas porque elas se casam entre elas, né? E são as garrafas onde levam os dois vinhos aromáticos. Quando eu falo em aromático, pessoal, é importante vocês entenderem que não quer dizer que os outros não têm aroma, pelo contrário. Na classificação das variedades da OIV, da Organização Internacional do Uva e do Vinho, lá está classificadas as variedades aromáticas e não aromáticas. Como? Se vocês forem no vinhedo e tiverem essa oportunidade e degustarem um Chardonnay no vinhedo, não vai lembrar por nada o vinho. Vocês vão sentir um produto, uma uva doce, ácida, né? Se vocês comerem um Merlot, um Cabernet, também vocês não vão lembrar o vinho. Porque são variedades que não são aromáticas. Depois o vinho vai ter o seu aroma, claro. Mas o Sauvignon Blanc, o Gewürztraminer, o Moscato, essas variedades que são aromáticas, quando a gente come a uva, sente o aroma do vinho já, ou uma parte do aroma do vinho. Quando vocês comem um Moscato, mesmo comprado no supermercado, vai lembrar o Moscatel. Porque são variedades aromáticas, que têm muito aroma na uva. Ok? Seguindo, saímos da linha. Edgar, a gente tem uma pergunta da Mariana. Eu creio que é sobre o Eliá Jovem Shiraz. Ela está perguntando em quanto tempo esse vinho deve ser consumido no máximo. Então, Mariana, a gente aconselha a consumir em 2, no máximo 3 anos, tá? Diferente do Beaujolais Nouveau, que deve ser consumido no máximo em 1 ano, porque ele é feito com a variedade Gamay, que é muito mais leve. Então, o Shiraz com 2 ou 3 anos, tu ainda vai conseguir essa expressão aromática, esse frescor bastante intenso. Depois, ele já vai começar a perder. Apesar, isso é a opinião nossa, mas eu tenho amigos, clientes, que abriram Shiraz 2012, 2013, no ano passado, e me comentaram que estava excelente, estava muito bom, estava ainda super aromático, né? Mas, claro, ele manteve na adega a 14, 15 graus, refrigerado, o que não acontece geralmente com o consumo em massa, então a gente indica esses 2 ou 3 anos. Mais alguma coisa, Dani? Edgar,
A Nathalie está perguntando se, mesmo sendo vinhos jovens, vocês recomendam deixar respirar antes de servir? Então, Nathalie, não tem necessidade de respirar antes de servir, tá? A necessidade maior é servir na temperatura correta, muito mais do que respirar. São vinhos engarafados recentemente, que tem menos de ano de garrafa, então não necessita respirar. Da linha jovem pode partir direto para o consumo sem problema algum. Ótimo, Edgar, obrigada. Então a gente entra agora na linha clássica, a segunda linha de produtos que se diferencia da jovem porque são produtos com uma estrutura maior, mais estruturados. Aqui, o que entra então de estruturados? 2 espumantes, não é mais método Charmat, mas assim método clássico ou champenois, né? Como você faz o champanhe, para vocês entenderem. Fermentação na garrafa. Nós temos um Brut branco, 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir, e um Brut Rosé, 100% Pinot Noir. Ambos, mínimo 24 meses de maturação. Isso quer dizer que, a partir do momento que entra na garrafa para fermentar, fica no mínimo 24 meses. Então, o Brut que vocês, clássico e branco ou rosé que vocês estão comprando hoje, clássico, ele tem no mínimo 24 meses da garrafa, mas pode ter de 30 a 36 meses da colheita, entendem? Porque não é um produto safrado. Então, eu posso ter colhido a uva o ano passado e estar elaborando ele agora, fazendo com que o vinho base passasse um tempo na vinícola maturando também. Então, são produtos que, dentre a colheita até vocês terem no mercado, tranquilamente passam 3 anos. Então, por isso que são produtos mais elaborados, mais estruturados, mais potentes, porque a levedura que faz o surli durante a maturação agrega esse peso, agrega a manoproteína. Onde você está? Estrutura. Seguindo, dentro da linha clássica, nós temos um Chardonnay. Aqui, só para efeito de imagem, a garrafa do Chardonnay hoje é igual do Pinot, tá? Não é mais essa aqui. A garrafa do Chardonnay é exatamente a mesma do Pinot, só não está atualizada a foto aqui. O Chardonnay clássico é um Chardonnay que não passa por madeira. Então, muito abacaxi, banana, característica típica do Chardonnay. Infelizmente, a gente está sem este também. Estamos preparando o 2021 para maio em diante também voltar, né? E é um Chardonnay muito fresco, muito elegante, que não tem madeira. O Pinot Noir que cada ano que passa a gente vem se surpreendendo com a qualidade do Pinot Noir aqui na nossa região, né? O que está rodando agora é a safra 2020. O 2021 está ficando muito bom. Acabou de entrar para a barrica de Carvalho. E o 2021 vai ser lançado só em outubro de 2021, depois que passou o tempo de maturação dele aqui na barrica de segundo uso. Enquanto isso, nós temos o 2020, que está espetacular. Bom, a safra 2020 foi espetacular. Tem uma bela estrutura, um belo tanino, né? Claro, é sempre um Pinot Noir com aquela sua cor elegante. Não é um vinho potente como um vinho tinto super estruturado, mas é um vinho que eu classificaria ele como um vinho elegante. Dentro dessa linha, nós temos os clássicos não só pelo nome, mas os clássicos vinhos que a gente encontra no dia a dia, Cabernet Sauvignon e Merlot. Ambos têm maturação de 9 meses em barrica de carvalho, de alguma parte nova e outra parte de segundo uso. Por que não usar barricas novas aqui? Porque se nós usarmos barricas novas aqui, ou esses vinhos que são de média estrutura, média para alta estrutura, não comportaria a barrica nova, ia se sobressair o aroma da barrica em relação à estrutura do vinho. Por isso que a barrica nova a gente deixa para a linha cave. Aqui, pessoal, nós temos mais um que nós vamos degustar juntos, que é o Merlot Clássico 2015. Vocês têm ele com vocês aí, podem se servir.
Deixa eu fazer uma manobra aqui para me servir. Vocês vão perceber que aqui, importante, se vocês têm 2 taças, cada um, vai ser uma comparação com o Shiraz fantástica. Se vocês não têm 2 taças, vão memorizar, né? Porque vão lembrar do aroma do Shiraz que a gente acabou de degustar, porque aqui sim a gente entra numa vinificação daí tradicional. Vocês já vão perceber que a cor do Merlot já puxa mais para um granada, menos violeta em relação ao Shiraz. Nós estamos falando de um produto 2015, nós estamos falando de um produto de 6 anos. Logo a gente vai estar passando para a safra 2017, né? Seja do grande ou do pequeno, da miniatura, né? Do 375. Sempre que vocês encontrarem vinhos da Luiz Argenta de volume menor, como é o Shiraz, como é o Merlot clássico, Cabernet clássico, né? E outros produtos, o espumante, eventualmente, que a gente lance, são sempre exatamente o mesmo produto da garrafa grande. A única coisa é que no momento do engarrafamento, a gente troca a garrafa, né? São sempre os mesmos produtos, desde que seja da mesma safra. Então, aqui nós temos esse Merlot, safra 2015, 9 meses de maturação em barrica, mais um tempo em garrafa. Agora já se passou bastante tempo em garrafa, né? Mas mais um tempo ele fica na vinícola, em torno de 6 a 9 meses na garrafa. E aqui vocês vão perceber a coloração, como eu falei, um vermelho granada, porque já passou mais tempo, maturou, precisou maturar para ter essa evolução. E no aroma, aqui sim vocês vão perceber aquela fruta vermelha, a geleia de fruta vermelha cozida, como se fosse um mirtilo com morango cozido, não mais fresco, né? A gente vai perceber o toque da barrica de carvalho, um toque defumado que aparece. Esse toque defumado geralmente vem da barrica nova, não da barrica usada, que a barrica usada, o toque defumado é o primeiro que sai, né? A gente sente um leve toque de baunilha, bem delicado, que é esse toque que o nosso psicológico diz, nossa, esse vinho parece ser um pouco doce, né? Na verdade, não existe aroma doce. Doce é a memória que nós temos quando a gente sente o cheiro da baunilha, o cheiro de alguma coisa que quando a gente come é doce, né? Mas não é doce por nada. Na boca, aqui, outro departamento. Volume, acidez, tanino que seca um pouquinho o centro da língua e as laterais, mas logo essa salivação vem diluindo esse tanino e vem deixando o gosto agradável na boca. A gente engole, volta o retrogosto dessa fruta madura, volta esse tostado. Na boca ele é muito mais persistente. Eu estou aqui falando e parece que eu ainda estou com o vinho na boca, né? Fica mais tempo permanecendo. Isso quer dizer que ele é mais persistente em relação aos outros, porque realmente é um vinho da linha clássica que tem uma bela estrutura. É um vinho que tranquilamente dura 10 a 15 anos, bem conservado. Nós estamos falando de 6, já se passaram aqui, ele ainda está super íntegro, né? É um vinho que precisa já de um clima mais fresco, ou no caso, um ar-condicionado. É um vinho que precisa de uma comida mais potente, mais uma carne, enfim, uma comida um pouco mais untuosa para poder suportar toda essa estrutura, né? Da mesma forma é o Cabernet Sauvignon, mas com a característica, com a tipicidade do Cabernet Sauvignon. Vejam que o Merlot ele é redondo, ele é macio, tem esses taninos sedosos, porque é característico do Merlot. O Cabernet ele vai ser um pouquinho mais adstringente, o tanino vai pegar um pouquinho mais, porque é característica do Cabernet. Dentro dessa linha nós temos, como eu comentava, o Cabernet Franc, que é um baita vinho. Hoje está na safra 2017 rodando. Daquele clone que eu comentei, que era antigo da Grande União, que a gente recuperou. Vai ter aqui pimenta preta, né, marcada, que é típico do Cabernet Franc, junto com a fruta vermelha, claro. Muito legal, muito interessante. É um vinho que a gente está apostando muito, assim como o Merlot. No Brasil, vocês vão ouvir falar muito de Cabernet Franc, que é uma baita variedade. Também temos o Corte Clássico.
Esse vinho aqui, ele é todo especial porque ele dá a sensação de ser mais macio, de ser menos estruturado em relação ao Franc, o Cabernet e o Merlot. Na verdade, é porque ele tem uma parte de Shiraz dentro. Nós temos 60 Merlot, 30 Shiraz e 10 Petit Verdot, que dá estrutura. Então, aqui nós vamos encontrar a fruta fresca, flores, combinado com essa maturação, com uma geleia, com o toque da barrica. É um vinho bem interessante de se entender, de se degustar, porque muitos dos aromas que aí estão, eles são muito conhecidos, principalmente de frutas e flores. E o consumidor tem mais facilidade para tomar, porque ele é ainda mais redondo em relação aos outros, porque tem Shiraz e Pinot. Esse Shiraz aqui, vale lembrar, não é o Shiraz da garrafinha que nós tomamos antes, da maceração carbônica, do Shiraz jovem. É um Shiraz vinificação tradicional, só para deixar claro. Ok, pessoal? Seguindo, indo para a última linha. Edgar, Oi? o Leandro perguntou se as cores da garrafa influenciam ou contribuem para a qualidade dos vinhos da Luiz Argenta. Então, a cor da garrafa geralmente são feitas em vidro verde ou âmbar, marrom, enfim, para evitar a luz, para evitar na prateleira o contato com a luz e a degradação de um produto que está lá dentro, de uma proteína, da riboflavina, que pode dar o gosto de luz, o famoso gosto de luz que se chama, né? Que é um oxidado, etc. Isso era muito comum antigamente. Hoje em dia, as garrafas verdes, âmbar, tudo tem essa proteção porque são âmbar. Mas as garrafas transparentes, elas vêm com um filtro. No momento de fazer a garrafa, não me pergunta o que vai na composição do vidro, porque eu não sei, mas tem um filtro que diminui drasticamente essa incidência da luz do vinho na prateleira com o vinho. É como se nós passássemos um protetor solar, mais ou menos, para vocês entenderem. Então, hoje em dia não se tem mais muito esse problema, não. Obrigada, seguindo, então... Edgar. Oi? Sigo? Pode seguir, muito obrigada. A linha Cave é a linha de produtos mais estruturado, é a linha de produtos mais nobres, porque a gente só elabora quando nós temos realmente uma uva que permite elaborar um vinho com aquela estrutura, com aquela potência, com aquela intensidade. E aqui nós temos os nossos espumantes mais top, mais pontuados, no sentido com mais potência, mais estrutura, mais longevidade, né? Porque se nós quisermos tomar um espumante na beira da piscina, descontraído, né, fazendo um drink, não vamos usar um 48 meses, a gente vai usar o LA jovem, claro, né? O Brut 48 meses está para 4 anos de maturação. Quer dizer que, do momento que entrou na garrafa para fermentar, ficou 4 anos antes de fazer o degorgement e sair para vender. Então, sejam 48 meses Brut, 100% Chardonnay, ou o Rosé Nature, 100% Pinot Noir, ambos são produtos que têm no mínimo 5 anos a partir do momento da colheita. Então, pensem que, nesse momento, a gente colheu a uva logo aí atrás, mas está elaborando nesse momento, pessoal, esses 2 espumantes que a gente vai degustar só em 2026. Vocês têm noção disso? É essa a relação que a gente precisa fazer entre custo-benefício e o valor do produto final. Porque a uva foi colhida agora e eu vou ficar com esse produto até 2026, que é quando vai sair para o mercado. Pensem que tem todo um processo de custo, de tempo, a garrafa já preciso comprar agora enfim, é muito caminho pela frente quando a gente fala de um produto de maturação longa. O Nature ele é muito redondo, equilibrado, mesmo não levando açúcar, porque Nature ele tem aquela untuosidade, aquela elegância devido ao tempo de Surly e do Pinot Noir ser uma uva mais estruturada, mesmo vinificado em rosé. O Chardonnay também, aqui vocês vão ver cores
mais douradas no branco, porque tem todo esse tempo de maturação, né? A gente tem também um produto que é um Blanc de Noir, quer dizer o quê? Um branco de tinto, né? Branco de tinto. Então, é um Pinot Noir feito em branco. Um Pinot Noir feito em branco. Vocês vão ver que no rótulo é 36 meses, mas ele está com mais de 48 hoje saindo, porque a gente vai degorjando aos poucos, com um belo volume de boca, intenso, em virtude de ser um Pinot Noir. O Chardonnay Cave, que é um dos meus preferidos. O Chardonnay Cave, a gente faz sempre muita mescla de madeira aqui, né? Sempre única, exclusivamente, esse vinho é elaborado com barricas novas. Cada ano a gente vai variando as barricas. A gente gosta de misturar americano, um pouco de americano com francês, com alguma coisa de acácia. Então, esse é um vinho riquíssimo, riquíssimo de aromas provenientes desde a barrica francesa, a barrica de acácia, que é da flor. A barrica francesa lembra a baunilha, e a americana coco, né? É um vinho que eu sou suspeito porque é um dos meus preferidos, mas é um baita Chardonnay que tem em torno de 13,5%, às vezes 14% de álcool, muito intenso. É um vinho que, para ser consumido numa temperatura até um pouco mais elevada, não gelado a 8 ou 10 graus, mas a 12 graus, uma temperatura mais elevada, com uma taça bem larga, né, porque ele tem uma untuosidade, uma elegância única. Dentro dos tintos, de novo, os tradicionais Merlot e Cabernet. Aqui sim, 12 meses de barrica francesa nova, 100% francesas, né? Hoje a safra que está rodando é a 2012. Em breve pulamos para 2017. Como eu falei, esses aqui só entram em safras excepcionais. 12, 17, 18, 20, né? E 21. 12, 17, depois pula para 18, depois 19 não, 20 e assim segue. Muito estruturados. O Merlot com a elegância, a suavidade do Merlot, mas bem mais potente do Merlot que a gente acabou de degustar, porque é de um outro vinhedo, de uma uva ainda mais madura e mais concentrada. E da mesma forma o Cabernet Sauvignon. O Corte Cave, que esse aqui tem uma pegada mais dura, mais tânica, né? Com o tanino bem presente. E aqui a gente fala uma boa base Merlot, mas depois entram duas cascas bem carregadas de estrutura. E nós estamos falando do Marcellan e da Ancelota. Ancelota é uma variedade italiana, muito tintória, com muita cor, potência, que faz com que esse vinho seja um dos vinhos da linha Cave mais potente, mais estruturados, com mais presença de tanino. E também 12 meses de maturação em barrica de carvalho. O Cuvée, que é outro corte, um corte muito especial. Sempre que nasce o Cuvée, sempre que tem Cuvée, é porque teve Merlot uva desidratada. O Merlot uva desidratada é aquele vinho que eu comentei anteriormente, onde a uva Merlot é desidratada no sótão do casarão. Pensem aqui. Sigam o meu raciocínio. Essa uva desidratada, a gente, com 1 kg de uva, elabora 300 ml de vinho. Tradicionalmente, com 1 kg de uva, se elabora uma garrafa, 750 ml. Visto que evaporou, nós conseguimos fazer com 1 kg de uva 300 ml de vinho. Ou seja, para fazer uma garrafa, precisa mais de 2 kg de uva do Merlot, uva desidratada. Uma vez que a gente elaborou esse Merlot uva desidratada, que deu lá os seus 16% de álcool, eu tenho todas essas cascas da fermentação desidratada, que são cascas que dá quase vontade de comer, de tão gostosas que elas são e ricas em conteúdo. Então, o que a gente faz? Faz esse corte aqui, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot, 3 grandíssimas variedades, faz essa mistura e joga esse vinho ou as cascas do Merlot desidratado juntos. Mistura esse vinho só com as cascas do Merlot desidratado e faz um repasse, como se fosse dizer. O que quer dizer isso? É como fazem lá na Itália. Faz um ripasso della Valpolicella. Já ouviram falar? O ripasso della Valpolicella é porque eles repassam aquele determinado vinho sob as cascas do Amarone. E é o que nós fizemos aqui. Nós repassamos o Cuvée
sobre as cascas do Merlot, uva desidratada. Por isso que o cuvée só existe quando existe Merlot desidratada. Caso contrário, não tem como ter, né? E por isso que vocês veem aqui método tipo ripasso italiano. 24 meses de maturação em barrica de carvalho francesa. Nós hoje temos 2 safras andando, é a 2011 e a 2017. Vinho potente, é um vinaço, pessoal. Custo-benefício excepcional em relação ao que nós estamos falando aqui de todo o processo e comparando com os importados, inclusive. É um vinho caro, sim, mas é um custo-benefício comparando com a qualidade desse vinho muito bom que nós temos aqui na Luiz Argenta. O Merlot desidratado que eu acabei de comentar, hoje nós temos o 2017 rodando. Esse vinho aqui foi engarrafado ano passado. Ele só é engarrafado depois de 36 meses, ou seja, 3 anos em barrica de carvalho também francesa, mas não novas. Por que não novas? Porque se eu colocar um vinho desse numa barrica nova e deixar 3 anos, vai sair um chá de carvalho. E o que nós buscamos aqui não é o carvalho, mas sim a microoxigenação lenta. Então pega um carvalho usado que microoxigena menos e deixa mais tempo. Entenderam? Ao invés de botar carvalho novo e deixar 1 ano, deixa um carvalho que não é novo para não agregar aromas, mas sim a microoxigenação que vai ser mais lenta por mais tempo. E aí a gente chega nesse resultado que é um vinho fenomenal, que já foi eleito várias vezes como o melhor vinho tinto brasileiro, ok? E para nós finalizarmos, o brandy, esse é um produto que desde 2005 a gente vem elaborando com as nossas uvas aqui. Nós temos uma variedade de uva aqui que chama Trebbiano Romagnolo. É da família dos Trebbianos, é da família do Uni Blanc, né? É da família das uvas que se faz o cognac, no fim, né? Na França. E nós maturamos ele por 14 anos, no caso já está 15 agora, no rótulo está 14, mas é 15 na verdade. E é um produto bem elegante, com muita baunilha, que provém da barrica de carvalho, né, de todo esse tempo da maturação. E é um produto para os amantes do destilado que vai agradar muito. E também tem uma garrafa muito linda, né? É claro que, para finalizar, depois eu abro para perguntas. Aqui tem a linha completa. Completa não, porque sempre tem coisas novas, né? Tem outros produtos que a gente lança eventualmente, como é o Sauvignon Blanc Cave. Um Sauvignon Blanc feito estilo Sancerre, estilo como se faz na França, onde permanece por 2 anos em barricas usadas em Surly. Então o Sauvignon Blanc tem toda uma potência, uma estrutura, não tem aquele aroma vegetalzinho, aquele aroma de maracujá intenso, mas tem um aroma do fumê, do tostado da barrica. É um vinho branco também todo especial, né, que a gente tem aqui na Luiz Argenta. Tem outros vinhos que a gente faz assim, edições super limitadas, como um vinho laranja, o Terracota chama, o Terracota, que é um vinho que maturou 3 anos em ânforas de terracota, que nós importamos da Itália. São todas edições especiais, assim como é o Chardonnay 8 anos, que fica 8 anos na barrica, que agora não tem mais. E são todas edições especiais que a gente vem fazendo. E novidades, pessoal, que vão chegar logo, logo, tá? Fiquem atentos, que vocês vão receber através da Luiz Argenta, do Felipe, enfim. Novidades que não sei nem se vocês estão sabendo, mas eu vou revelar aqui. Em breve, vamos estar lançando um Cabernet Franc Cave, da linha Cave. Um Cabernet Franc da linha Cave, que nós não temos, da safra 2017. Já está há 1 ano engarrafado. Agora a gente degustou, está praticamente pronto para ser lançado. Então, se preparem que vai ter um Cabernet Franc top das galáxias chegando aí. E provavelmente até no segundo semestre nós vamos estar lançando mais um branco da linha jovem, que vai ser um corte de brancos. Um corte de vinhos brancos, que também vai fazer muito sucesso e com uma garrafa muito bonita. Ok, pessoal? Eu acho que mais ou menos o que eu queria mostrar para vocês, até para não superar o horário que o Felipe me deu precisamente, né?
dar uma geral sobre os produtos da Luiz Argenta. De qualquer forma, fico aqui à disposição para perguntas, né? O nosso papo também não acaba aqui, eu quero visitá-los aí, gostaria que vocês pudessem também, na medida do possível, quando baixar essa poeira dessa confusão de vírus, vir para cá também, daqui a pouco, né, Felipe, fazer um grupinho aí, em 2, 3 vezes, vocês façam uma viagem aqui, conhecer nós, a gente vai receber vocês com muito prazer. Eu acho que é muito importante vocês conhecerem, não virtualmente, mas também não só virtualmente, mas também presencialmente, o nosso trabalho aqui na vinícola, passar um dia aqui, né, botando a mão na massa dentro da vinícola, na massa não no restaurante para comer, na massa eu falo trabalhando, né, senão é fácil. Ok, pessoal? Muito obrigado. Obrigado pela atenção, eu estou à disposição aqui ainda. Podem fazer a pergunta, pessoal, fica à vontade. Edgar, muito obrigado. Nós somos aqui de Rio Verde, eu tive o prazer de conhecer a vinícola aí pessoalmente. É um lugar fantástico, um lugar muito agradável, muito bom mesmo. E eu sou suspeito de falar que, apesar de ter pouco tempo de empório que eu tenho aberto, eu sou um apaixonado pela Luiz Argenta, principalmente pelo Syrah. Esse Syrah de vocês aí é fantástico. Sem contar no Cabernet Sauvignon Cave também, que eu sou apaixonado nele. Produto excelente mesmo, muito bom. Ah, que bom ouvir isso. Muito obrigado. Tem alguma pergunta, Dani? Pessoal, mais alguma pergunta? Caso vocês queiram falar ou mandar aqui no chat, fiquem à vontade. Aproveitem o mestre Edgar. O pessoal está querendo beber o vinho que abriu, isso sim. Edgar, eu ainda estou degustando o vinho com um queijinho de ovelha aí da região, ó. Muito bom. Boa. Coisa boa. Felipe, tá contigo aí, se não tem mais perguntas. Maravilha, Edgar. A gente pode abrir para algumas perguntas, se alguém tiver, pode escrever por aqui ou perguntar, mas eu queria aproveitar, antes de a gente finalizar, Edgar, para agradecer a presença de todos que estiveram aqui nessa 1h30, um pouquinho mais. Muito obrigado pela participação de todos, é um tempo muito precioso de todos vocês, nós sabemos disso. Esperamos que tenha sido muito valioso o treinamento. E obrigado, Edgar, obrigado, Luiz Argenta. Eu sou suspeito para falar sobre o Edgar, conheci muitos enólogos, mas poucos têm a didática que o Edgar tem para passar conhecimento. Não é à toa que ele tem uma escola de vinhos aí que ensina, né, a Concept Wines. Então, muito obrigado, Edgar, e a vinícola, a Daniela e a equipe aqui que nos deu um apoio. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a questão comercial, o retorno dos vinhos, etc., nós estamos disponíveis e daremos sequência. Antes de finalizar, seria bom só dar uma pincelada, Edgar, pela a safra 2021, comparada com as safras das safras, que era uma das perguntas que estavam na lista, seria ótimo. Muito bem, eu tinha lembrado dessa pergunta ainda lá no início, antes de começar, e agora estava esquecendo. Obrigado que tu me lembrou. Então, a safra 2020, como a gente ouviu muito no ano passado, foi a safra das safras, a gente não seria ignorância minha vir aqui dizer que a 21 foi melhor ou igual a 2020. A safra 2021 foi uma safra boa, mas não foi uma safra magnífica. Porque uma safra excepcional é quando nós colhemos todos os vinhos ou elaboramos todos os vinhos em alta qualidade, em altíssima qualidade. Esse ano aqui, como é que se comportou essa safra de maneira geral aqui no Rio Grande do Sul? Aí Santa Catarina também incluiria, porque a gente está muito próximo aqui e já foi a conclusão que nós tiramos juntos, tá? A safra começou com um clima excepcional, começou com um clima de primaveril muito seco, fazendo com que a fecundação ocorresse de forma fenomenal, sem problema de doença, sem problema de contaminação, né? Aí nós tivemos a primavera até o início do verão muito seco, inclusive que a gente precisou irrigar o vinhedo, coisa que é raríssimo aqui, né? Precisou irrigar o vinhedo.
A uva vinha até metade de janeiro, vinha assim de forma que todo mundo estava dizendo, vai ser uma safra igual de 2020. Porque até 20 de janeiro por aí, ou 25 de janeiro, a uva vinha muito parecido, noites frescas, dias quentes e sem chuva. Nesse período dessas condições climáticas, a gente conseguiu colher todas as bases espumantes. Conseguiu colher todos os vinhos, as uvas, para fazer bases espumantes. Então, isso vocês vão ouvir unânime. Bases espumantes, vinhos espumantes 2021 vão ser muito parecidos com 2020. Vai ter estrutura, vai ter potência, vai ter tudo isso. Depois, no final de janeiro, nós tivemos 10 dias aí que não foram mais secos. O tempo mudou e começou a chover. Chover constantemente. O que essa chuva fez? As uvas brancas já estavam quase todas maduras. Então, nessas chuvas, elas diminuíram a concentração, um pouco da concentração das uvas brancas. Diminuíram, ao invés de um Riesling itálico, de um Gewürztraminer ter 13% de álcool, ou 12,5% para 13% de álcool, vai ter 12% de álcool. O que implica isso? Implica em um vinho mais fresco, com uma acidez um pouquinho maior, né? E com uma característica aromática talvez menor da 2021, mas não muito. Um vinho mais leve, não um vinho estruturado, mais alcoólico e potente, né? Vão ser vinhos brancos ainda mais frescos em relação ao 2020, que eles tinham acidez, mas também tinham estrutura, para vocês entenderem. Que foi ali onde diminuiu um pouco dessa intensidade. As variedades tintas, de janeiro para início de fevereiro, ainda estavam verdes e foram colhidas recentemente, há 15, 20 dias atrás. Então, as variedades tintas sofreram naquele primeiro momento, mas depois o tempo voltou a melhorar e fez com que as variedades tintas voltassem com a sua maturação, mas não de forma intensa como foi 2020, onde nós tínhamos vinho de 14,5% de álcool. E isso quer dizer, não é que o álcool é importante, quando concentra também acidez, estrutura, potência, né? Então nós vamos ter uns vinhos tintos bons, mas não magníficos, não vinhos tintos tão longevos como foi 2020. Então, resumindo, a safra prosseguiu dessa maneira, né? Não foi igual de 2020 e também não foi igual de 2018, foi um pouquinho inferior. Claro que os vinhos não vão ser ruins, porque se fossem ruins, o pessoal não vai engarrafar, né? São vinhos que vão ter um pouco menos de potência em relação a essas magníficas safras, quando a gente fala safra das safras. Maravilha, muito obrigado, Edgar. O Alceu perguntou se, por acaso, esse rosé vai chegar aqui antes do Dia das Mães. Acho difícil. Que dia é Dia das Mães? 8, 10 de maio? Segundo final de semana, vai dar mais ou menos entre 8 a 10 de maio, segundo final de semana de maio. Olha, eu pretendo deixar esse vinho pronto e rotulado para início de maio. Agora, se é dia 1 ou dia 4, eu não sei. Então, para o Dia das Mães, aqui para nós, vai ter. Eu não sei se vai chegar a tempo aí para vocês, porque ultimamente essa confusão de transportadora aí, né, Felipe? De repente, se a gente agilizar, vamos fazer o seguinte, deixa chegar um pouco mais perto. Deixa eu chegar ali pelo dia 20 de abril, que daí 20 de abril eu já dou uma posição melhor para vocês, porque eu preciso estabilizar o vinho. Tem ainda um processo bem longo pela frente para deixar o vinho engarrafado. E nós temos um mês e um pouquinho só, né? Então eu não posso prometer uma coisa que talvez eu não consiga entregar, né? Edgar, o Alceu também pergunta se para você comentar um pouco sobre a questão do teor alcoólico dos vinhos, o que significa, assim? O que seria? Então, o teor alcoólico do vinho nada mais é do que
a transformação do açúcar da uva em álcool. Cada 17 gramas por litro que tem dentro de um grão de uva gera 1 grau de álcool. Então, se nós temos um suco de uva com 17% de açúcar, vai dar 10% de álcool. E essa é a conta no mundo todo. Então, quanto mais doce a uva, mais álcool. Isso não significa que quanto mais álcool, melhor o vinho. A prova disso está nos grandes Bordeaux. Se vocês pegarem a maior parte dos Bordeaux, todos eles, que são grandíssimos vinhos e duram muito no tempo, assim como os Borgonha, os Pinot Noir, dificilmente tu encontra um com superior álcool superior a 14%. Vai encontrar 13,5%, 13,8%, 13%, e são vinhos longevos e muito potentes, inclusive dentre os mais caros do mundo. Agora, se nós pegarmos... Por quê? Porque eles têm o terroir, que influencia muito. Tem o solo, né, e a maturação lenta por causa do clima e tudo, que faz com que a uva concentre um açúcar não tão intenso, mas sim concentra acidez e estrutura, que são 4 pilares que formam um vinho longevo. Um deles é o álcool, mas o álcool mais por conservação do que pelo resto. Quanto mais álcool, menos o vinho estraga. Claro, se nós botar o álcool gel, ele mata até o vírus, né? Então pensa um vinho com 16, 17%, vira um vinho do Porto, que tu deixa ele aberto, ele oxida, mas não estraga com o micro-organismo. Então o álcool é um deles, que é o conservador. Depois nós temos o pH que tá, ou acidez, né, que está ligado diretamente. Quanto mais baixo o pH, mais alta a acidez, mais dura no tempo esse vinho. É mais importante o pH e a acidez em relação a qualquer outra coisa. Depois nós temos a estrutura desse vinho, né? A estrutura que é dada pelos polifenóis, os taninos principalmente, que é a quantidade de tanino, que também vai dar longevidade para esse vinho, e o corpo, que é dado pelo glicerol, pelos triálcools, pelos compostos presentes no vinho. Esses 4 em equilíbrio não necessitam vinho superalcoólico, né? Nós estamos bastante martelados aqui, porque no Brasil é diferente do resto do mundo, onde o álcool é sempre menor. Aqui nós estamos acostumados com os vinhos chilenos e argentinos, que eles têm álcool muito alto em virtude da falta d'água, e a uva concentra e produz mais álcool. Só que, por consequência, o pH deles, por causa do solo, é muito alto e a acidez baixa. Então, são vinhos que não são muito longevos. Se vocês pegarem os vinhos chilenos e argentinos, que são aqueles com pH mais baixo, que são longevos, eles custam caro, eles custam bastante. Os vinhos do dia a dia têm álcool alto, mas falta todo o resto, porque só concentrou rapidamente o açúcar e não acompanhou os polifenóis, a maturação fenólica. Então é preciso de um equilíbrio. Um vinho de qualidade não é um vinho alcoólico, é um vinho equilibrado nesses 4 patamares que eu comentei. Ótimo, Edgar. Muito obrigada. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Bom, na verdade, a gente está aqui de Goiânia, a gente reuniu a equipe justamente para agradecer o treinamento de hoje. O pessoal está todo mundo aqui reunido. Pegou todo mundo? Pegou? Show. Agradecer, foi muito bacana. A gente trabalha com a Luiz Argento aqui nas nossas casas. Nós temos 3 restaurantes hoje em Goiânia, né? E super elogiados pelos clientes. Traz inovação e justamente por ser uma vinícola nacional, né? A gente apresenta, o pessoal da Luiz Argento apresenta qualidade e é simplesmente incrível. Todo mundo gostou muito. Deixamos nossos abraços e nossos cumprimentos. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, pessoal. É uma satisfação enorme receber esse feedback, porque a gente está aqui produzindo, né? Você não tem contato com quem está lá lidando com o público, se esforçando, com quem está vendendo o vinho, porque vocês vendem o vinho, né? Para nós é muito importante esse feedback para cada vez melhorar mais. Obrigado, Alain. Obrigado, Edgar. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né, Edgar? Só responder a uma pergunta do Leandro que ele fez aqui. Sim, Leandro, o treinamento ele foi voltado para o trade, para o mercado. Nós demos preferência para quem já trabalha com os produtos da Luiz Argenta.
e o treinamento ele foi criado como uma ferramenta de vendas, para que o Edgar pudesse explicar mais sobre os vinhos e assim que a gente consiga vender com mais propriedade os rótulos e contextualizar com o que o Edgar bem comentou, a questão do clima, recomendar o vinho da ocasião, etc. Então, foi voltado nisso. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado, Edgar. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado à equipe que nos apoiou e até breve. Muito obrigado, pessoal. Uma satisfação enorme. Espero vê-los em breve todos para fazer um brinde juntos. Obrigado. Bom resto de semana para todos. Valeu, Felipe. Obrigado pela parceria. Obrigada, Edgar. Obrigada a todos que participaram. E mais treinamentos virão por aí. Com certeza. Obrigado pelo apoio aí, Dani. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado. Tchau.